um prazer muito grande eu vir até aqui para a gente falar sobre esses temas. Eu sempre inicio passando as minhas redes sociais e também falando sobre o que é esse tema, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do uso ético e seguro dos recursos tecnológicos, falar também sobre a investigação criminal tecnológica, a importância desse tipo de recurso para enfrentarmos a criminalidade e o papel de cada pessoa na busca de um mundo com mais segurança, seja a segurança real, seja a segurança virtual, a segurança no cyberespaço. Eu sempre inicio, eu falo sobre alguns livros que eu tive a oportunidade de publicar. Parte desses livros ficará disponível no meu novo site para download e outros estão nas livrarias, né? Então, a gente considera muito importante iniciar esse tema falando sobre a internet e a tecnologia. Cada vez mais a tecnologia é utilizada pelas pessoas. Eu falaria que a nossa vida ela tem sido dirigida pela tecnologia, e eu falo ainda que surge um novo tipo de ser humano, né? O Homo sapiens, ele se torna Homo cyber, uma pessoa que não consegue ficar longe dos recursos tecnológicos, uma pessoa que interage a todo momento, que está a todo momento online e que não vive mais, não consegue viver mais em uma vida analógica. A vida virtual vai tomando conta desse indivíduo, e aí já lhes convido para uma reflexão sobre os perigos da dependência tecnológica, os perigos da utilização exagerada dos recursos tecnológicos, os perigos de olhar no WhatsApp mais do que 50 vezes ao dia. Alguém olha no WhatsApp mais do que 50 vezes durante o dia? O perigo de ir dormir e quando você se deita, se prepara para dormir, a última coisa é você dar uma olhada no WhatsApp e fica lá, o Facebook ou outra rede social, e você fica meia hora, uma hora, e isso você acaba perdendo o sono em razão do tempo que você está direcionado a esses recursos tecnológicos. E também os perigos que os jovens estão enfrentando em razão desse ambiente virtual, né? Existem vários problemas que podem acometer aquela pessoa que não consegue ficar longe desses recursos, e o perigo que nós, responsáveis, nós, pais, corremos e colocamos nossos filhos em risco a partir do momento que a gente percebe que a gente tem ficado mais no ambiente virtual do que no ambiente real com a nossa família. Que em um momento pode ser tarde demais. Quando perdemos algum familiar, algum ente querido, por exemplo, podemos nos culpar pelo uso exagerado da tecnologia, nos culpar porque naquele momento que estávamos vendo o nosso filho pequeno, criança, adolescente, adulto, ao invés de prestar atenção naquilo, ao invés de ter atenção plena diante de tudo aquilo, estávamos sim focados no ambiente tecnológico, naquela vida virtual, que isso tem sido uma realidade de muitas pessoas. Então, que a gente possa refletir mais sobre a utilização que estamos fazendo desses recursos tecnológicos, refletir mais sobre se estamos mesmo naquele momento, naquele local, ou se estamos apenas de corpo presente, porque a nossa cabeça está lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Temos que saber nos desconectar, temos que saber viver analogicamente, temos que saber desligar nossos telefones, ou pelo menos manter nossos telefones distantes quando estamos naquele seio familiar, quando estamos conversando com alguém em especial, com familiares ou pessoas amigas. Então, a dependência tecnológica é um problema que a própria Organização Mundial de Saúde tem abordado esse tema, tem se preocupado com isso, mas a internet tem problemas ainda muito mais graves. E os recursos tecnológicos têm outros dissabores. Estamos falando sobre os crimes tecnológicos. Crimes tecnológicos são aquelas condutas previstas no Código Penal ou em leis penais especiais praticadas por intermédio de recursos tecnológicos. É aquele crime praticado pelo celular, pelo tablet,
praticado pelo assistente pessoal Alexa, ou praticado com a ajuda do qualquer outro equipamento, como por exemplo um equipamento de escuta ambiental ou uma microcâmera que tira fotos das pessoas e depois aquele conteúdo é divulgado indevidamente. Enfim, existem várias condutas indevidas praticadas por recursos tecnológicos, sendo que algumas dessas condutas não são consideradas crime. Eu chamo isso de ações prejudiciais atípicas. É uma conduta que causa algum dissabor, mas que esse fato não é criminoso. Existem os crimes tecnológicos, os mais variados. Eu não vou detalhar, o objetivo não é esse, então eu vou tocar para frente e apenas quero que vocês saibam que existem condutas que causam dissabores, mas não são consideradas criminosas. E sim, mas por outro lado, existem condutas que são sim consideradas criminosas. Eu queria falar para vocês sobre os novos riscos e também novos desafios decorrentes dessa vida tecnológica das pessoas. Um ponto interessante que eu já abordei na outra conversa diz respeito aos golpes praticados pelo WhatsApp ou por outros aplicativos de comunicação, como o Telegram, ou também por outras redes sociais. Ou o criminoso convence a vítima a clicar em um link falso, a clicar em um link que leva ele a um site que vai fazer com que ele instale, que ele faça o download e depois instale no seu computador um artefato malicioso, um vírus, que vai monitorar tudo que ele faz a partir daí. Ou o criminoso convence a vítima a informar o código do WhatsApp que ele recebe, ou convence a vítima a informar qualquer numeração lá que ele vai receber e que vai permitir que ele clone o celular da vítima. E o grande caminho para se proteger é fazer a chamada dupla verificação do celular. Estão me ouvindo? Beleza, né? Qualquer dúvida é só eu fiz uma cartilha sobre isso que será distribuída para vocês. Essa cartilha é um PDF de 20 e poucas páginas, que vai entrar no ar também, ficará disponível no meu site a partir de 20 de agosto, mas também que tem o objetivo de prevenir, saber o que fazer para que o seu celular não seja clonado. E quando falamos que o caminho é a dupla verificação, eu quero que vocês pensem que vocês têm que fazer também a dupla verificação, não apenas no WhatsApp do seu celular, mas também no seu e-mail. Todo e-mail permite dupla verificação. Além disso, além do seu e-mail, você pode fazer nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Em todas essas redes sociais é possível fazer a chamada dupla verificação do seu dispositivo. E essa cartilha vai demonstrar para vocês como fazer isso. E em resumo, você tem que acessar as configurações, depois a sua conta e depois a dupla verificação ou a dupla autenticação. Então isso é muito importante, isso é uma realidade que precisa ser discutida para as pessoas, isso tem também que ser levado para a sala de aula, por quê? O jovem, ele tem que ser conscientizado de que se ele tem o WhatsApp, ele tem que fazer a dupla verificação. E se ele tem qualquer outra rede social ou aplicativo de comunicação, ainda assim também ele tem que criar essa camada extra, essa outra possibilidade de autenticação, que vai fazer com que dificulte eventual clonagem ou a prática de crimes por intermédio desses recursos. Tenho falado também que a pessoa que é vítima da clonagem, até nas delegacias de polícia aqui da região, sempre que a pessoa registra esse tipo de ocorrência, nós apresentamos uma cópia da cartilha, porque isso é muito importante fazer com que ele saiba o que ele tem que ser feito. É um aspecto importante, saber o que fazer. O que fazer quando o seu WhatsApp é clonado. Em resumo, o cidadão tem que enviar um e-mail para support@whatsapp.com e colocar no assunto: por favor, desative minha conta. Eu sempre coloco solicitação de desativação temporária da conta.
e ali colocar representante do WhatsApp, informa que o meu número, sempre colocar o código do país, que é o mais 55, depois o código DDD do seu telefone e o seu número de telefone. E você vai informar para o WhatsApp que ele foi clonado, que alguém está usando a sua conta e que nesse caso é necessário o bloqueio imediato e temporário da sua conta. Isso faz com que o criminoso bloqueie a sua conta e o criminoso não consegue mais usá-la, e aí o WhatsApp devolve a você, proprietário daquela conta, a sua conta do WhatsApp. E aí será possível você instalar novamente o WhatsApp no seu telefone. O Telegram também pode colocar em risco isso, pode colocar em risco as comunicações das pessoas. Um outro ponto importante é a chamada clonagem de cartões de crédito e de débito. Em 12 meses, isso em 2019, no ano de 2019, me parece, ou 2018, foram 3,6 milhões de cartões clonados. Então, quase 4 milhões de cartões foram clonados. Quase metade desses cartões foram clonados no ambiente virtual. Muito cuidado com o local que você utiliza o seu cartão. Você às vezes faz compras pela internet, você usa um site falso. Você usa um site que simula um site verdadeiro. E a partir desse site falso, é possível que o criminoso obtenha as suas informações, obtenha os dados do seu cartão. Nesse caso, além do criminoso não te entregar nenhum produto, você não recebe o produto que você adquiriu, e além disso, o criminoso clona a sua conta, né? Ele clona o seu cartão de crédito, por exemplo, e passa a fazer compras utilizando dos seus dados bancários. Você acaba recebendo um grande prejuízo com isso. Então, muito cuidado. Em outras vezes, em outras situações, o criminoso ele oferece algum produto por redes sociais também, Facebook, por exemplo, Instagram, compra esse produto, uma televisão pela metade do preço. E, na verdade, é um engodo, é uma fraude. A vítima acaba não recebendo nada disso. A tecnologia oferece riscos em qualquer lugar. Alguém aqui já usou Airbnb, por exemplo? Imagine que você está em alguma... imagine uma situação que você aluga um apartamento ou vai para algum local, fica alojado nesse apartamento e sem saber, estão monitorando tudo que você faz naquele ambiente. Estou mostrando para vocês a imagem de uma família, isso foi em Nova York, uma família que ficou hospedada em uma casa pelo Airbnb e durante esse período eles percebem que próximo a uma lâmpada da casa, na sala, existia uma câmera que transmitia em tempo real todas as imagens e áudios daquele ambiente. E aí vocês vão me dizer, mas isso aí não tem nada a ver com o Brasil, isso foi nos Estados Unidos, né? Isso não acontece aqui no Brasil, né? Observe esse outro caso. Houve um casamento. O casal foi passar a lua de mel em São Vicente, alugou um apartamento, e o que aconteceu? Depois de alguns dias perceberam que no roteador que estava no quarto do casal estava instalada uma câmera IP, uma câmera que transmitia em tempo real tudo o que ocorria naquele ambiente. É lógico que o casal foi para uma delegacia de polícia, depois foi embora e a lua de mel acabou por aí. E com certeza até hoje estão preocupados com a eventual divulgação de imagens sensíveis. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Pesquisadores descobriram um backdoor crítico no sistema suíço de votação online. Na Suíça, muitas das votações são feitas via internet. Descobriram a possibilidade de alterarem o resultado dessas votações por intermédio desse tipo de invasão de dispositivo informático. Então, isso demonstra alguns riscos que envolvem a tecnologia. E sempre que falamos em riscos, é importante eu comentar com vocês sobre o que é phishing. Phishing é a pescaria virtual das informações da vítima.
é o induzimento da vítima, é o convencimento para que a vítima instale em seu aplicativo, por exemplo, instale em seu celular, desculpe, instale em seu celular ou em seu computador um determinado dispositivo, um determinado vírus, um determinado artefato que vai passar a monitorar tudo o que a vítima faz, com quem ela conversa, as senhas dela, os dados dessa vítima. A vítima, quando executa esse código malicioso, muitas vezes ela faz com que o criminoso possa até mesmo ligar a sua webcam, ligar o webcam do computador, ligar a câmera do celular, sem que a vítima saiba. Por isso que defendemos tanto que as webcams, seja do celular, de computador, notebook, tablet, fiquem sempre tampadas. Porque se alguém invadir aquele dispositivo, ele não consegue acionar a câmera sem que a vítima saiba. Falando ainda de phishing, existe a possibilidade de preenchimento de formulários. Ou seja, o criminoso te manda um site falso. Tem sido muito comum agora, em razão da pandemia, pessoas que recebem um auxílio emergencial, recebem um e-mail informando que é para atualizar a sua conta para receber o auxílio emergencial, que se isso não ocorrer, o seu auxílio emergencial será desativado, ele vai parar de receber o seu auxílio emergencial. Qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes isso é falso. Quase na totalidade das vezes, isso não é verdade. Esse tipo de informação não é verdadeira. Esse tipo de informação que deixa a pessoa com muito medo, geralmente isso é falso. E o que tem acontecido? A vítima clica naquele link, é direcionado a um site semelhante ao site da Caixa Federal, ele preenche os seus dados lá e o criminoso passa a fazer o quê? O criminoso passa a se passar, passa a utilizar a conta da vítima e a receber o dinheiro da vítima. E a vítima perde dinheiro com isso. Eu vi nos últimos dias, infelizmente, dezenas de pessoas que sofreram esse tipo de problema. Continuando, além do criminoso executar, convencer a vítima a executar um vírus, a instalar no seu dispositivo um vírus, e também ou a preencher alguns formulários com suas informações, seja com um site falso de lojas de comércio eletrônico, como lojas americanas, Submarino, agências bancárias, redes sociais. A vítima recebe uma foto, por exemplo, você foi marcado nessa foto, aí você clica no link, quem clicou é direcionado a um site semelhante ao Facebook, aí ele coloca o login e sem saber, ele passa a ter a sua conta do Facebook clonada por um criminoso que altera a conta, e aí a vítima vai ter um pouco de dificuldade para recuperar. É possível recuperar. A vítima tem que entrar em contato com o Facebook e apresentar algumas informações para que seja feita essa recuperação. Um outro aspecto é a chamada engenharia social. A engenharia social, ela vai permitir... primeiro é importante saber que a engenharia social é a arte do convencimento. Quando se fala em engenharia social, o criminoso, ele convence a vítima, ele utiliza um conjunto de estratégias que faz com que a vítima seja convencida a fazer o que o criminoso tem interesse. Então, eu diria que a engenharia social é a arte do convencimento. É a arte de convencer as pessoas a fazer aquilo que o criminoso tem interesse. Que a engenharia social é a arte de convencer a vítima a executar aquele código malicioso, a informar sua senha para o criminoso, a preencher um formulário em um site falso. Para que a gente não seja vítima da engenharia social, é importante conhecer os seus 3 aspectos. A primeira característica da engenharia social é a ancoragem. O engenheiro social, ele utiliza o nome de alguma instituição séria, de alguma instituição respeitável, de alguma instituição muito conhecida, como, por exemplo, Secretaria Estadual da Educação, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, IBGE, ou meios de comunicação como
portal G1 de notícias, notícias do UOL, Terras Notícias, enfim, aquele criminoso, ele se ancora em uma instituição que transmita credibilidade. Além da ancoragem, temos aí o segundo aspecto da engenharia social, que é o chamado efeito saliência. No efeito saliência, o criminoso, ele chama a atenção da vítima. Imaginem, intimação da Polícia Civil. Ou outro caso, que o criminoso chama a atenção da vítima. Última semana das eleições e o criminoso o criminoso manda para a vítima a seguinte mensagem: o seu título de eleitor será cancelado. O seu título de eleitor será cancelado. A vítima acredita, a vítima se assusta, porque a vítima quer exercer o seu direito de cidadão, a vítima quer votar, e aí, em razão desse fato, o criminoso se aproveita desse fato e convence a vítima a clicar naquele link, a acessar um site falso, a instalar um vírus que vai monitorar o seu dispositivo, por exemplo. Existem os mais variados artefatos maliciosos e o efeito saliência é utilizado pelo criminoso para chamar a atenção. E o terceiro aspecto, mas não menos importante, é a manipulação das emoções da vítima. O engenheiro social, ele vai manipular as emoções da vítima. Ele vai despertar na vítima, por exemplo, a ganância. Clique aqui para ganhar um notebook. Clique aqui para concorrer a um carro. Clique nessa mensagem. Estamos falando então da manipulação das emoções da vítima dentro da engenharia social, que o criminoso apresenta diversas. Daqui a pouco eu até vou mostrar para vocês algumas dessas imagens. Vou mostrar para vocês como que isso muitas vezes acontece. Em alguns casos práticos, até mensagens que eu recebi. Mas é importante falar então que na manipulação das emoções da vítima, a vítima tem despertado nela o medo de ser preso, o medo de ter um grande prejuízo, uma compra no seu cartão de crédito, um valor muito alto, e a pessoa se assusta e fala: olha, a internet é perigosa mesmo, deixa eu ver que alguém usou meu cartão. E na verdade o golpe é esse. Alguém está se passando pela vítima. Sabe um caso muito comum? A pessoa manda uma mensagem para a vítima. Ele manda uma mensagem falando que tem fotos íntimas da vítima. E que se a vítima não pagar, ele vai divulgar esse conteúdo. Antigamente só via mensagens em inglês, e-mails em inglês dessa natureza. E publicações, mensagens pessoais no Instagram, eu via bastante, em inglês. De uns tempos para cá eu passei a ver isso acontecendo em português. Várias mensagens em português. Várias pessoas procurando delegacias porque ficaram com medo. E um momento mais recente, nos últimos 5, 6 meses, eu tenho visto uma outra situação. Esse tipo de mensagem, mas muitas vezes o criminoso informa a senha da vítima. O que o criminoso faz? O criminoso obtém, ele compra um banco de dados com e-mails e senhas de várias pessoas. Aí ele manda um e-mail para cada uma daquela pessoa, ele manda um e-mail para cada indivíduo, informando a senha da pessoa, falando: olha, eu sei que a sua senha é tal, em razão disso eu invadi o seu computador, eu peguei foto íntima que tinha lá, eu abri a sua webcam, eu filmei o que você fazia quando você estava em um momento de intimidade, por exemplo, e eu quero dinheiro. Então o criminoso, ele se passa pela vítima e faz isso, e a pessoa acredita. Então o medo fez com que ele acreditasse nisso. O desejo, aquele exemplo que eu apresentei, que o criminoso utiliza um perfil do Facebook, por exemplo, para seduzir a vítima. O criminoso manda foto íntima para a vítima, e quando o criminoso recebe as fotos íntimas da vítima, ele passa a extorquir dinheiro da vítima. Ele pode cometer o crime de extorsão ou qualquer outro crime semelhante. Nesse caso, ele despertou o desejo da vítima, mandando fotos, conversando, tendo conversas picantes com a vítima, e isso fez com que a vítima acreditasse nessa fraude e fosse vítima desse tipo de crime. Outro caso, a ganância, né? Você vai ganhar um iPhone se você encaminhar essa mensagem para 100 pessoas. Então, o medo, a ganância, a curiosidade. Clique para ver as fotos que vazaram na internet.
Clique aqui para ver uma tsunami que arrasou metade de determinado país. Tudo isso chama muito a atenção e um aspecto importante da engenharia social é isso, é o efeito saliência. E a partir desse momento manipula as emoções da vítima. Alguns exemplos, como essa mensagem, olha, deposite seu dinheiro, o comprovante está aí embaixo. Essa imagem que eu estou compartilhando na tela, eu recebi essa imagem de uma pessoa que falava que tinha depositado dinheiro na minha conta. E eu clicava nesse link, eu usei um ambiente controlado, usei um dispositivo informático que estava preparado para isso, mas eu cliquei naquele link, eu percebi que era um arquivo .scr, era um arquivo executável. E se eu instalasse isso, posteriormente eu encaminhei para análise esse artefato e a gente percebeu que era um dispositivo que ele monitorava tudo que eu digitava, era um keylogger, era um artefato malicioso especializado em encaminhar para o criminoso todas as teclas que eu digitava. Então, foi esse golpe. Um outro caso comum, eu estou mostrando aí para vocês na tela, vocês conhecem o site aí que está sendo compartilhado na tela? Alguém conhece esse site? Esse é o Facebook? Se você acha que esse é o Facebook, preste atenção na URL do site. Ou seja, não tem compartilhamento na tela. Ah, beleza. Acho que o pessoal está compartilhando aí, não estão compartilhando? Para algumas pessoas estava sendo compartilhado. Nós estamos vendo a tela aqui, pessoal. Na minha está normal. Tá. Também está normal. Normal. Beleza, combinado. Aí o que vai acontecer nesse caso? Que site é esse? É o Facebook? Não é. Se você observar a barra de navegação, também conhecida como a URL do site, você vai ver o endereço que treta Facebook zap.zapto.org 888. Nesse caso, se a vítima clica no link que direcionou a esse endereço, e geralmente você recebe lá, sua foto foi marcada, ou você tem coragem de publicar isso no Facebook, eu vou passar para a polícia isso, o pessoal manda esse tipo de mensagem, e aí a vítima clica no link, é direcionado a esse site, preenche as suas informações, e aí o que o criminoso vai fazer? Em posse dessas informações, ele altera a senha da vítima. E aí a gente tem um outro problema. Muita gente tem a mesma senha para e-mail e para redes sociais. É importante ter senhas diferentes. O que o criminoso faz? Ele muda a senha do Facebook, ele muda a senha do e-mail, e isso faz com que demore mais um pouco para que a sua conta seja recuperada. Então é importante ter uma boa senha, mas uma senha diferente. Uma para redes sociais, no caso eu faço da seguinte forma. Eu tenho uma senha para minhas redes sociais, eu tenho uma senha para meus e-mails, e eu tenho uma senha para comércio eletrônico, para compras em lojas de comércio eletrônico, além das minhas senhas bancárias. Recomendo que vocês baixem algum aplicativo de gerenciamento de senhas, que aí o aplicativo ele faz isso para você, gerencia para você essa senha. Você pode deixar essas senhas armazenadas no dispositivo que armazena, no aplicativo que armazena as senhas. Observem essa situação. Isso é uma mensagem do... o criminoso, ele se passa no caso do criminoso, ele se passa pela Apple, e aí o que acontece? Ele informa que foi feita uma compra no seu nome de $49. A vítima clica nesse link, ele é direcionado a um site semelhante ao site que ele vai ter que acessar para acessar a sua conta, e aí na verdade é um site falso. Olhem na tela a diferença que tem um site falso de um verdadeiro, um aplicativo falso e um verdadeiro. Não tem diferença. É por isso que nunca se deve clicar em links que se recebem. Se você pretende acessar, por exemplo, a sua iTunes Store ou algum site que você fará alguma compra eletrônica, sempre digite o endereço que você pretende acessar. Nunca clique em links. Quando você clica no link, você corre o risco de ser direcionado a um site falso. E algumas pessoas perguntam, mas se eu pesquiso no Google, um exemplo que consta na tela,
o cidadão ele tem bitcoins. Aí ele, ao invés dele digitar o endereço para ele ver os seus bitcoins, é uma criptomoeda, né? Uma moeda virtual que até tem dúvidas se compensa esse tipo de investimento, porque muitas vezes é um investimento muito arriscado, né? Mas imagine uma pessoa tem vários bitcoins. Ao invés de ele digitar na barra de navegação blockchain.info, o que ele faz? Ele coloca só blockchain no Facebook não, no Google, e aí ele faz uma pesquisa no Google e o primeiro resultado que aparece, ele clica no link. E, na verdade, nessa imagem na tela, era um link patrocinado. Um criminoso criou um site semelhante ao site do blockchain, igualzinho o site, colocou um endereço parecido, que no caso é block.chain, pagou para o Google para ranquear, patrocinou aquele link, porque quando a pessoa patrocina um link, sempre aparece aquele link primeiramente nos resultados da busca. E a vítima não percebeu que era um link patrocinado, que era um link pago, que não era o link verdadeiro. Aí a vítima acessou aquele site, muito semelhante ao site verdadeiro, colocou a sua senha. Quando ele acessou novamente, ele percebeu que ele não tinha mais nenhum Bitcoin, porque o criminoso teria subtraído suas moedas virtuais, essa criptomoeda, esse dinheiro que ele tinha. Então, muito cuidado, sempre digite o endereço do site que você pretende visitar. E nessa outra imagem aqui, alguém tem interesse em 6 meses grátis de Netflix? Olha que legal. Você está na sua casa, aí você recebe um e-mail, ou você recebe um anúncio, você tem acesso a um anúncio numa rede social, 6 meses de Netflix gratuitos. E você só tem que preencher os dados do seu cartão de crédito e só depois de 6 meses, se você quiser continuar, que você terá esse valor cobrado no seu cartão. Na verdade, é uma mentira. Na verdade, isso é um site falso, que eles simulam o site da Netflix, e em razão disso, você nunca deve preencher os seus dados em um site de um link que você recebeu. Não adianta, você recebe uma mensagem da Netflix, clica naquele link e preenche os dados do seu cartão de crédito. Se você assim o fizer, você terá o seu cartão de crédito clonado. Você terá o seu cartão de crédito utilizado por criminosos de forma indevida. O WhatsApp hoje é um dos principais canais de cybercrime no Brasil, ao lado do Facebook. Eu estou compartilhando uma imagem, um exemplo. Olha só na tela, que bacana! Personalizei o fundo do meu WhatsApp com o tema de um determinado time de futebol. E aí você clica naquele link para personalizar. Nesse caso, existem situações que o criminoso ele simula uma determinada situação, ele oferece algum produto que será ou não entregue, mas o objetivo é clonar o WhatsApp da pessoa. Então, em certo momento, o criminoso falará que mandará um código para a vítima, e na verdade é um código do criminoso tentando clonar o telefone da vítima, ou é solicitado que a vítima preencha os dados do seu cartão de crédito, ou que a vítima acesse um determinado site, que será necessário instalar um aplicativo para poder usá-lo. Isso vai fazer com que aquele celular, aquele computador da vítima seja monitorado. Outro exemplo na tela, passagens da Azul. A Azul está dando passagens gratuitas. A pessoa recebe essa mensagem, acha que é verdade, acha que a Azul está mesmo doando passagens. Isso é muito sazonal. Por exemplo, em época de Páscoa, no período da Páscoa, vocês vão ver várias mensagens de empresas que vendem ovos de Páscoa, distribuindo ovos gratuitamente. Bastará preencher os dados do seu cartão ou se cadastrar em um determinado site.
E aí o criminoso, de alguma forma, vai usar para fins ilícitos a informação da vítima. É o pessoal que gosta do McDonald's, olha, lanche, cupom para gastar R$ 50. Você só precisa se cadastrar para receber esse cupom. Isso é mentira. Na sexta-feira eu recebi em pelo menos 7 ou 8 grupos um link informando que a empresa Três Corações estaria distribuindo cafeteiras gratuitas para vítimas, para pessoas. E em todos eles eu falei, olha, isso é phishing, isso é pescaria virtual, isso é uma fraude, não clique nesse link. E na verdade era um link malicioso. Mas isso é muito comum. Agora eu vou contar uma história para vocês que parece fantasia, parece coleção Vagalume do século XX ou do século XXI. O príncipe saudita teria hackeado o celular do dono da Amazon, o Jeff Bezos. E como que ele hackeou? O príncipe lá da Arábia Saudita mandou um vídeo para um dos homens mais ricos do mundo. Bastou ele assistir o vídeo, que o vídeo explorava uma determinada vulnerabilidade do celular, e aí ele passou a monitorar tudo que o Jeff fazia, tudo. Em razão disso, ele teve acesso a informações confidenciais do Jeff e passou a extorquir, não o príncipe, mas uma pessoa, na verdade um pequeno jornal, passou a extorquir dinheiro e fazer com que a vítima fazer com que a vítima tivesse vários dissabores com isso. No caso, até a esposa dele se separou dele em razão desses fatos, porque um suposto caso dele teria sido disseminado por um jornal, um pequeno jornal. E durante a investigação se apurou que isso foi causado por pelo príncipe saudita, em razão de questões políticas. Eu mostro na tela também como foi a cronologia desses fatos. O Telegram também não é só o WhatsApp que é possível a divulgação de conteúdo de phishing, de conteúdo ilícito. O Telegram também é utilizado, a pessoa clica nesse link, em um link falso, ele pode ser vítima de crime. Eu vou apresentar um exemplo para vocês, para que a gente possa refletir sobre a questão da criatividade dos criminosos e da inocência das vítimas. Observe essa imagem que eu estou compartilhando. Olha, estou customizando cartões de crédito. Quem tiver interesse, manda mensagem com o nome completo, CPF, número do cartão, data de validade e o CVV do cartão. Essa mensagem foi retweetada por quase 2.000 pessoas, curtida por 4.000 pessoas. Qualquer pessoa que recebeu isso, que viu essa publicação e compartilhou isso, ou melhor, e forneceu essas informações para o suposto customizador de cartões de crédito, ele pode ter tido o seu cartão clonado. E olha as mensagens. Várias pessoas informando os dados do cartão, informando inclusive o CVV do cartão, que é aquela numeração de segurança. Então, muitas vezes, um excesso de criatividade do criminoso e também um excesso de inocência por parte da vítima faz com que ela seja vítima de crimes. Então, muito cuidado com esse tipo de oferta muito vantajosa. Outras possibilidades que eu queria expor para vocês. Ataque homográfico. Esse ataque, o criminoso ele percebe que existem vários tipos de alfabeto. Por exemplo, existe alfabeto cirílico, vários tipos de alfabeto que o computador entende como diferentes certas palavras. Vocês vão ver na imagem a seguir, eu coloquei o meu site, quantas outras tipos diferentes de letra existem para escrever o endereço do meu site. Então, se, por exemplo, a letra O, eu utilizo um outro tipo de letra O, um outro tipo de O, ninguém vai nem perceber a diferença. A pessoa vai ler a URL e vai achar que é o mesmo site que o meu. Os criminosos muitas vezes usam desse tipo de recurso. Ele clica em um link, ele é direcionado a um site, ele
ele vai ler o endereço da URL e ele não consegue detectar o golpe, certo? Porque ele é enganado em razão de ser uma letra, um tipo de letra U, um tipo de letra A, por exemplo. Porque o computador ele reconhece vários tipos de alfabeto. O alfabeto tem o grego, tem o cirílico, tem vários tipos. Ele utiliza isso. Outro detalhe é a questão de notícias falsas, né? Fake news e deepfake. Isso é um problema muito sério. Atualmente, muita gente tem usado desse tipo de recurso para atingir a honra de outras pessoas, para destruir a reputação de outras pessoas. As notícias falsas, elas devem ser enfrentadas. É necessário a adoção de várias políticas públicas de educação digital, de enfrentamento de notícias falsas. A ideia da pós-verdade, né? A ideia de pós-verdade, aquela verdade que é conveniente para algumas pessoas. Tem vários temas que é interessante para a gente refletir um pouco, mas o caso da câmera de eco, pessoas fazem determinados discursos e utilizam esses discursos de forma no seguinte sentido: discursos que eles sabem que aquilo é falso, eles sabem que aquilo é mentira, mas ele tem várias pessoas que propagam isso como se fosse verdade. E um grande problema do fake news é isso: das notícias falsas, é a divulgação de informações falsas por pessoas que acreditam nisso e pessoas que usam os chamados bots, que são robôs, comportamentos automatizados. A pessoa tem milhares de perfis falsos e quando ele divulga uma notícia falsa ou uma publicação que ofenda a honra de alguém, isso vai para milhares de pessoas ao mesmo tempo, isso acaba se viralizando muito rapidamente. As redes sociais, elas têm um papel muito importante nesse enfrentamento. E sempre que se fala em período eleitoral, esse problema aumenta mais ainda, né? Principalmente às vésperas das eleições. E a questão dos deepfakes. A deepfake também conhecido como a falsificação de profundezas ou a falsificação de profundidade, consiste na utilização da inteligência artificial, na utilização de aprendizado de máquina, na utilização de algoritmos muito avançados que faz com que seja possível alterar determinados vídeos, alterar determinadas falas, de forma que seja imperceptível ao olho nu. Imaginem, às vésperas de uma eleição, um candidato divulga a imagem de outro em uma situação incômoda, um candidato matando alguém, um candidato consumindo drogas, abusando de uma criança. Ele vai criar uma cena, ele usa uma cena verdadeira e ele faz, por exemplo, uma sobreposição de rostos. E isso é tão avançado hoje que até mesmo, muitas vezes, a olho nu não se percebe que aquele vídeo sofreu alterações. Um exemplo muito comum, o caso da mulher do Obama, que fizeram um vídeo que ela apareceria tirando a roupa no webcam e que parecia muito com ela, né? O rosto era o dela, mas na verdade foi feita uma alteração. E isso fica tão imperceptível que até mesmo se a pessoa fizer um gesto, né, tiver o hábito de fazer um meneio com a cabeça enquanto fala, até esses detalhes são utilizados para tornar mais realista esse tipo de vídeo. Agora, como potencializar a investigação criminal e enfrentar esse tipo de problema? Eu tenho defendido a investigação criminal tecnológica, é uma disciplina que eu criei em 2016 e passei a publicar alguns livros demonstrando como que é feito isso. Tive a oportunidade também de criar essa disciplina na Academia de Polícia. E porque hoje a gente percebe que qualquer investigação pode ser auxiliada com a tecnologia, né? Antigamente eu falava muito sobre crimes cibernéticos, e aí em certo momento da minha trajetória eu começo a perceber que todos aqueles conhecimentos relacionados com a investigação de crimes cibernéticos, eles devem e podem ser utilizados para investigar qualquer crime. O caso da Marielle, né, foi um exemplo que várias questões tecnológicas foram utilizadas para identificar alguns dos autores. Então a gente começa a perceber que isso potencializa
a atuação das polícias judiciárias que fazem a investigação criminal. Para vocês terem uma ideia, quando eu conceituo a investigação criminal tecnológica, consiste na utilização da tecnologia para aumentar a eficácia da investigação criminal. Utilizamos equipamentos de última geração, a análise de vínculos entre pessoas, a extração de dados de dispositivos eletrônicos, a obtenção de informações em fontes abertas, informações em redes sociais, em buscadores como no Google, a análise de imagens para a gente saber, por exemplo, onde uma foto foi tirada, as novas modalidades de afastamento de sigilo, tudo isso são situações relacionadas com investigação criminal tecnológica. Então, tem vários equipamentos que nós utilizamos, estou mostrando alguns deles, né? Equipamentos que, por exemplo, permitem analisar análise de vínculos, análises obscuras entre pessoas. Muitas vezes a gente tem várias informações, mas não, imagina, por exemplo, 500 terabytes de informações, né? 300 milhões de arquivos em PDF para analisar transações bancárias feitas, em termos de páginas, por exemplo. Então, a análise de vínculos é importante. Às vezes você tem 10 mil ligações e você quer entender quais são as pessoas que estão conversando com todos os integrantes de uma organização criminosa, por exemplo, né? A extração de dados de dispositivo é um outro ponto importante da investigação. Um outro ponto é a obtenção de informações em redes sociais, como eu demonstrei nas imagens ali. Metadados de imagem, às vezes a gente tem uma imagem, a gente quer saber onde aquela foto foi tirada, como nessa imagem que a gente analisou, a imagem de uma pessoa com uma arma de fogo, com um revólver na mão, e foi possível saber exatamente onde a foto foi tirada, e a partir daí foi representado pelo mandado de busca e apreensão na casa, né? O Poder Judiciário autorizou e a gente apreendeu essa arma, né? O buscador mais conhecido é o Google, e a gente utiliza muito também na investigação criminal tecnológica. Mas retomando, falando para vocês sobre procedimentos de segurança, alguns procedimentos que vão fazer com que a gente utilize a tecnologia com mais segurança. Querem um procedimento interessante e recomendável? Sempre mantenha tampados as câmeras da sua casa. Seja câmeras instaladas eventualmente na televisão, no notebook, no computador, no celular. Muito importante, até o pessoal que está acompanhando aí na tela, agora a gente está na tela sobre procedimentos de segurança, tá? A tela que se chama Procedimentos de Segurança. E nessa tela, eu tenho falado da importância de tampar as imagens das câmeras utilizadas pelas pessoas e também de refletir sempre antes de publicar qualquer conteúdo. Às vezes a gente publica sem pensar e acaba expondo a intimidade de uma forma indevida. A pessoa, por exemplo, um jovem hoje que tem 20 anos, que tem 18 anos, tira uma foto embriagado, ou grava um vídeo embriagado e publica isso nas redes sociais. Mal imagina ele que depois de 10 anos, por exemplo, está fazendo um concurso para professor, um concurso para policial, para qualquer área que ele for tentar esse concurso, geralmente a análise em redes sociais está prevista no edital. Os concursos da Polícia Civil, por exemplo, todo edital consta concurso da Polícia Civil. Então o cidadão vai fazer um concurso para policial e aí quando analisarem as redes sociais dele vão ver um vídeo embriagado, um vídeo falando algo que depois ele se arrepende. Por isso que as pessoas, principalmente os jovens, eles devem pensar muito antes de publicar. Também saber que não existe direito de esquecimento, infelizmente. Por quê? Depois que o conteúdo cai na internet, depois que o conteúdo é divulgado indevidamente, dificilmente ele consegue evitar que isso volte a ser divulgado sempre. Temos casos de pessoas que tiveram fotos íntimas vazadas, que depois de 10, 20 anos, essas pessoas procuram a delegacia ainda tendo problemas, porque outras pessoas passaram a extorquir dinheiro, passaram a divulgar as fotos, mesmo fotos antigas. Então, é importante refletir sempre antes de publicar. O que eu estou fazendo é considerado ilícito? Né? A pessoa tem que pensar.
Aquele conteúdo que ele vai publicar é ilícito, é crime. Ah, ele está irritado com o dono da veterinária, do supermercado, da padaria. Aí ele publica um conteúdo ofendendo ele, xingando ele. Será que ele não está incorrendo em crime? Está incorrendo em crime. Ah, mas ele foi vítima, ele foi mal atendido. Não deve, a pessoa não deve publicar nenhum conteúdo sem antes refletir sobre aquilo que está publicando. Refletir sempre. Verificar antes de pagar. Sempre que é realizado algum pagamento, é importante pensar antes. Existem fraudes que o criminoso ele adultera o boleto bancário. Então a vítima faz uma compra ou recebe todo mês o boleto bancário da faculdade do filho, da escola dos netos, e ele não se atém ao seguinte fato: ele não analisa a conta que será beneficiária, porque o boleto é igual. O criminoso ele altera apenas na conta e no código de barras. E aí ele usa um leitor de código de barras e é direcionado a um site falso, muitas vezes. Esse dinheiro vai para a conta de um criminoso. Sempre antes de fazer qualquer pagamento, respire fundo, pense naquilo que está fazendo, pense se aquele conteúdo é verdadeiro, ou se foi graças a um link que chegou até aquele boleto. Todo pagamento, toda transação bancária, toda transferência de valores, ela deve ser feita com muita cautela, porque é muito comum um cidadão comum, um cidadão da sociedade, vir até a delegacia e informar que fez um pagamento indevido. Então pense antes de fazer qualquer pagamento. Cuidado com a senha. Eu tenho falado que senha é igual escova de dente. Senha é igual escova de dente. As pessoas compartilham a escova de dente? Não, né? Isso não é recomendável, né? Você fica mostrando a sua escova de dente. Olha, hoje eu vou ao banco mostrar para o pessoal do banco a minha escova de dente. Hoje eu vou lá na delegacia mostrar como é bonita a minha escova de dente. Não. E a senha também não deve ser mostrada, não deve ser compartilhada. Tem que ser bem cuidado. Você não vai deixar a sua escova de dente dentro da água do vaso sanitário. Não. E você não vai também deixar a sua senha anotada no seu computador. Ah, eu deixo a minha senha pregada na tela do meu computador. Eu deixo a minha senha dentro da minha carteira, na minha agenda, em um papel bem grande para eu não esquecer. A minha senha é o meu nome, né? Cuidado quando você escolhe também uma senha. Além de ser necessário adotar procedimentos mínimos de segurança quanto ao armazenamento da senha, não divulgando a senha para outras pessoas, você também tem que tomar muito cuidado na hora de escolher uma boa senha. Preferencialmente uma senha para suas redes sociais, outra senha para seus e-mails e outra senha para compras eletrônicas e transações eletrônicas. Também é muito importante alterar a senha com frequência, pelo menos uma frequência de 5, 6 meses no máximo. Muitas vezes determinadas ferramentas, determinados serviços da internet, eles permitem o vazamento de senhas. Isso é disseminado muito rapidamente. Criminosos têm acesso à senha e passam a praticar golpes contra a vítima. Então, escolha uma boa senha. Não adianta colocar como senha o nome do cachorrinho, a sua data de nascimento, não. Tenha uma boa senha de pelo menos 8 caracteres. Uma senha que você possa utilizar letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres especiais, números. Tem um amigo que tem uma estratégia muito eficaz para armazenar as senhas. Ele cria senhas com base em músicas que ele conhece. E aí ele usa a primeira letra de cada palavra do refrão, ou de cada linha da letra, né? Cada trecho ele usa a primeira letra. E depois ele coloca uma data, enfim. Usem a criatividade de vocês para ter uma boa senha e deixe essa senha oculta, não divulgue para outras pessoas. Outro ponto interessante para a segurança dos dispositivos tecnológicos é que você tem apenas dispositivos tecnológicos originais e softwares, né? Aplicações que sejam originais também. Não adianta você comprar um antivírus pirata. É muito mais barato. É mais barato,
mas o seu dispositivo se torna vulnerável. Tem apenas programas originais, se o seu Windows ou sua outra plataforma que você utilize tem que ser original. E também um outro ponto interessante é que é muito importante ter um bom antivírus. E um bom antivírus é um antivírus pago. Antivírus gratuito, ele tem muito restrito as possibilidades ofertadas por ele. Então procure sempre ter um antivírus pago, que ele vai oferecer uma gama muito grande de possibilidades. Cuidado também com ofertas muito vantajosas, quando o santo está sendo muito... Quando o milagre é muito bom, o santo tem que desconfiar, né? Tem vários ditados aí, vários ditados dessa natureza. Mas quando a oferta é muito vantajosa, o cidadão comum tem que desconfiar também. Cuidado com aquilo que eu chamo síndrome do clique, que tem muito a ver com a chamada preguiça de digitar. Se você quer acessar um site, digite o endereço do site que você pretenda acessar. Digite sempre o endereço do site. Dica de ouro. Uma dica que eu tenho apresentado para as pessoas, que ajuda a evitar ser vítima dos mais variados crimes, é o seguinte: tudo que atingir o seu emocional, seja te deixando muito preocupado, ou seja te deixando muito feliz por uma grande vantagem oferecida, é sinal de perigo. Converse com alguém, exponha os fatos, saiba ouvir o que as pessoas dizem para você. Se precisar, vá até uma delegacia de polícia e conte o ocorrido. Muitas vezes se trata de uma fraude baseada na manipulação das suas emoções. Então, pense sempre muito antes de publicar qualquer conteúdo, mas, além disso, converse com as pessoas se você tem dúvida se aquele conteúdo é falso ou se aquele conteúdo é mentiroso, é verdadeiro. Então, converse com pessoas à sua volta. Olha, estão me oferecendo, por exemplo, existe um golpe que a pessoa fala que precisa mandar um dinheiro de outro país e pede a sua conta. E aí ele simula o pagamento e em certo momento você percebe que você ficou milionário. Você recebe 20 milhões de dólares na sua conta, mas isso é falso. Então sempre que tem algo muito bom, uma oferta muito boa, converse com as pessoas, elas vão ajudar você, principalmente quem entende dessa área, né? Familiares que gostam de tecnologia, eles vão oferecer uma nova perspectiva. Você vai perceber que muitas vezes está diante de um golpe. Finalizando, alguns desafios da investigação: surgem novos paradigmas, evidência eletrônica, aquela prova que está na internet, ela é muito volátil, ela pode desaparecer muito rapidamente. Muitas vezes o provedor demora muito para informar a polícia quando a gente solicita alguma informação. Criminosos estão migrando de algumas práticas delitivas e indo para a utilização de crimes tecnológicos, né, com o uso de novas tecnologias. Cuidado com as criptomoedas, né? Muita gente tem perdido muito dinheiro com isso. Cuidado na Deep Web, né? A Deep Web é uma mera internet onde as informações não estão indexadas. Então, pelo Google, você não acessa um site que está na Deep Web, a grande diferença é essa. Mas lá tem muito conteúdo criminoso. Hoje, uma parte da persecução criminal é despreparada. Isso envolve polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Federal. É necessário cada vez mais que se incremente a capacitação desses profissionais. O Brasil está em um caminho muito bom nesse sentido. Além disso, a cooperação internacional, o Brasil deveria ratificar a Convenção de Budapeste, que trata da cooperação jurídica internacional. Soluções. Eu defendo a circunstância agravante no Código Penal, que cria uma circunstância agravante para que os crimes praticados por intermédio de recursos tecnológicos tenham uma pena maior. Tenho defendido a criação de varas, promotorias e delegacias especializadas por todo o Brasil. Hoje tem uma lei que obriga o Brasil todo a criar. Só tem um estado que não tem delegacia especializada em crimes eletrônicos. Tenho defendido e participado da persecução de muitos profissionais nessa área. Pela Academia de Polícia, nunca tanta gente tem sido tão bem capacitada como atualmente, desde que ingressa, que passa por matérias obrigatórias nessa área, quanto a diversos cursos de especialização feitos pela Academia e pelo Ministério da Justiça. Eu tenho colaborado desde 2012
com o curso de inteligência cibernética, né, capacitando os profissionais de todos os estados, aí, se deslocando a cada estado para capacitar os profissionais. Mas, por fim, e não menos importante, ou na verdade o aspecto mais importante de tudo isso, a conscientização, né? A criação da disciplina uso ético e seguro de recursos tecnológicos e a necessária conscientização das pessoas, conscientização dos profissionais para que saibam utilizar de forma segura e ética esses recursos. O jovem, ele tem que saber que se ele faz o uso indevido do recurso tecnológico, ele pode ser vítima de crime. Ou determinado uso que ele faz, ele pode ser também autor de crime. Por isso, ele tem sempre que refletir antes de utilizar os recursos tecnológicos. Refletir sempre, pensar antes de agir. Esse é o melhor caminho. Então, eu agradeço bastante todas as informações que eu pude abordar com vocês. Agradeço as perguntas feitas nessa primeira fase. Mais uma vez, eu apresento as minhas redes sociais, estou à disposição. Atualmente, em razão da pandemia, eu não tenho feito nenhuma palestra, né, nada pessoalmente com os profissionais, mas no âmbito virtual temos procurado colaborar. Em nome da Delegacia Seccional de Polícia de Jales, Dr. Charles Wilson de Oliveira, toda a equipe, e também aqui no DENTER 5, na Polícia Civil de São Paulo, temos procurado colaborar para que seja promovida a educação digital, né? A educação sobre o uso ético e seguro dos dispositivos tecnológicos. Eu agradeço e tomo a liberdade já de me colocar à disposição para eventuais perguntas.